Olá, alma querida. Seja muito bem-vindo ao canal Renata Essência. Eu sou a Renata Ribeiro e hoje eu te convido a relaxar profundamente comigo. Este vídeo foi feito com muito carinho para te ajudar a silenciar a mente, acalmar os pensamentos e adormecer com leveza e paz. Aqui você vai ouvir uma história cuidadosamente narrada, criada especialmente para te conduzir ao sono profundo e restaurador. Se você sentir que esse conteúdo te acolhe e te ajuda, aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e, quando acordar ou se lembrar, deixe seu comentário me contando como foi a sua experiência. Isso nos ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo em formas de palavras para você. Agora, acomode-se, respire fundo e permita-se simplesmente descansar. Respire devagar e permita que cada palavra suavemente te conduza para um lugar de paz. Hoje você vai conhecer a história de Lúcia em um vilarejo pequeno, escondido entre montanhas silenciosas. Vivia uma jovem mulher de alma inquieta. O lugar era calmo, com casas de telhados vermelhos, jardins floridos e bem cuidados, em um ritmo de vida que parecia mais lento do que qualquer outro canto do mundo. Mas mesmo com toda essa serenidade ao redor, Lúcia não conseguia encontrar a paz dentro de si. Aos 28 anos, carregava dúvidas profundas, pensamentos que surgiam mesmo quando o vento soprava leve ou quando os pássaros cantavam ao amanhecer. Durante as noites, quando tudo estava em silêncio, Lúcia se aproximava da janela do quarto, ficava ali olhando o céu estrelado e se perguntava em silêncio: será que existe algo a mais, além do que os meus olhos conseguem ver? E então, em uma manhã chuvosa, algo diferente aconteceu. A chuva caía suavemente sobre o telhado e o cheiro de terra molhada preenchia a casa. O ambiente parecia o mesmo de sempre, mas Lúcia sentiu algo diferente no ar. Era como se uma presença sutil estivesse ali com ela. Como se o universo tentasse lhe mostrar alguma coisa. Curiosa, ela caminhou até o corredor que levava ao jardim. E então, entre as plantas, seus olhos encontraram algo novo. Uma porta pequena, quase escondida, é como se estivesse esperando por ela lá há muito tempo. Era uma porta antiga, com símbolos estranhos que Lúcia nunca tinha visto antes. Ela não sabia o que havia ali, mas sentia lá no fundo que precisava abri-la. Sem dificuldade, a porta se abriu diante dela.
Do outro lado, um corredor escuro, com um ar carregado do cheiro de madeira antiga. Como se aquele lugar estivesse fechado há muitos anos. Lúcia respirou fundo e, ao mesmo tempo, sem saber o que encontraria, deu o primeiro passo. Lúcia caminhava lentamente por aquele corredor desconhecido. A cada passo, o silêncio se aprofundava e tudo ao seu redor parecia se transformar. Era como se estivesse entrando em outro mundo. O ar era mais denso, a luz muito fraca e as sombras pareciam deslizar pelas paredes em um ritmo próprio e calmo, quase como se dançasse. No final do corredor, ela encontrou uma sala ampla, silenciosa. Ali dentro o ar tinha uma energia diferente, sutil, delicada, mas tão presente que era quase possível tocá-la. No centro da sala havia uma mesa de cristal e sobre ela repousava uma pequena caixa. Ela era feita de um material que Lúcia nunca tinha visto. Emitia um brilho suave, sereno, como se respirasse. Era uma luz viva, mas calma. Não ofuscava os olhos, não causava medo, pelo contrário. A presença daquela caixa trazia paz e uma sensação profunda de acolhimento. Curiosa, Lúcia se aproximou. Ela olhou para a caixa com atenção, sentindo que algo ali era importante. E guiada por uma intuição tranquila, ela estendeu a mão. E no instante em que seus dedos tocaram na superfície da caixa, um arrepio percorreu o seu corpo, como se o tempo tivesse parado por um breve momento. Tudo ficou em silêncio, sua respiração desacelerou e o ar pareceu ficar suspenso. Foi então que uma voz surgiu. Mas não era uma voz externa. Ela vinha de dentro. Clara, suave e cheia de amor. Lúcia dizia à voz: "Você chegou ao limiar. A porta se abriu, porque o momento chegou, e aí o cristal da sua vida se partiu. Agora, a verdade será revelada?" Lúcia deu um passo para trás, surpresa. Mas não havia medo. Havia uma certeza silenciosa de que algo importante estava prestes a começar. A caixa então começou a se abrir, lentamente, com leveza. Dentro dela havia um mapa, mas não era um mapa comum. As linhas desenhadas brilhavam em tons de dourado e prata e parecia se mover levemente, como se estivessem vivas. Lúcia olhou mais perto. Era um mapa de estrelas, de constelações que ela nunca tinha visto, de mundos distantes,
de caminhos desconhecidos. Bem no centro do mapa havia um pequeno ponto marcado, simples, mas claro, como o início de uma jornada. Lúcia respirou fundo. Sentiu seu coração bater, mas com mais força. E ao mesmo tempo entender completamente o que aquilo significava. Ela sabia, algo dentro dela tinha sido despertado. Com o mapa ainda nas mãos, Lúcia sentia o coração tranquilo, mais desperto. Havia algo diferente dentro dela. Uma sensação nova, como se estivesse sendo chamada para algo maior. Ela voltou devagar pelo mesmo corredor por onde tinha vindo. Mas agora tudo parecia diferente. A casa, os objetos, o silêncio. Era como se o ambiente estivesse ainda mais atento e mais vivo. Como se estivesse acompanhado cada um de seus passos. Subiu as escadas com calma, sentindo no corpo a vibração suave do que tinha acabado de viver. E no fundo uma pergunta silenciosa ecoava dentro de si. O que tudo isso quer me mostrar? Ao entrar em seu quarto, tudo estava como antes. A cama arrumada, os livros sobre a escrivaninha, quarto silencioso. Mas a sua percepção era outra. Ela caminhou até a janela. O céu ainda estava nublado. E as montanhas ao longe pareciam guardar um mistério antigo. Lúcia ficou ali por alguns instantes, apenas respirando. Mas então, algo sutil a chamou novamente. Um sentimento, um impulso suave. A guiou em direção à cozinha. Ali no fim do corredor havia uma porta antiga, uma porta que sempre estivera fechada. Desde criança, seus pais diziam para ela nunca abri-la. Mas nunca explicaram por quê. Era apenas uma regra silenciosa. E naquela noite, Lúcia sentiu que precisava ir até lá. Com o coração calmo e curioso, ela se aproximou. E com um leve empurrão, a porta se abriu. Do outro lado, apenas silêncio e escuridão. Mas havia algo ali. Um chamado tranquilo, como se o próprio universo estivesse esperando por ela. No chão da cozinha
Escondida entre as sombras, havia uma pequena tampa de madeira. Lúcia nunca tinha reparado nela. Com cuidado, ela se abaixou, levantou a tampa e encontrou uma escada estreita que descia para o desconhecido. Ela respirou fundo e começou a descer, um degrau de cada vez. O ar ali era frio e úmido. O som dos seus passos ecoava levemente e a sensação de estar ali, indo cada vez mais fundo, trazia um silêncio profundo. No final da escada, ela encontrou uma sala circular. No centro, iluminado por uma luz suave, havia um espelho antigo. Mas aquele espelho não era um espelho comum. O seu contorno era adornado com símbolos que Lúcia não reconhecia. E a sua superfície refletia exatamente o presente. Quando ela se aproximou, viu algo diferente. No espelho, viu uma imagem dela mesma, mas em outra versão. Uma Lúcia com os olhos iluminados, mais serenos, como se já soubesse tudo o que estava por vir. Foi então que a minha voz interior retornou, suave, clara e familiar. Você chegou até aqui, Lúcia. O que você busca? Não está fora, está dentro de você. Ela fechou os olhos, respirou profundamente e, quando os abriu, o espelho já não mostrava um reflexo. Mostrava luz, uma névoa prateada que se espalhava suavemente, como se o espelho tivesse se transformado em um portal. E Lúcia, sem resistir, deixou-se levar. Lúcia sentiu seu corpo flutuar suavemente, como se estivesse atravessando um véu invisível. O tempo parecia suspenso e o espaço dissolvido. Ela já não estava mais na casa. Não havia chão, não havia teto, apenas luz e um silêncio. Ao seu redor, uma névoa prateada dançava no ar, envolvendo tudo com delicadeza. E à distância, pequenos pontos de luz pareciam brilhar, como estrelas flutuando no vazio. Ela não sabia se estava sonhando
ou se tinha atravessado para uma outra dimensão. Mas, curiosamente, não sentia medo. Sentia leveza, sentia acolhimento e sentia que estava exatamente onde precisava estar. Aos poucos, uma figura começou a se formar à sua frente. Primeiro como uma silhueta da névoa e depois com mais nitidez. Era uma mulher, de presença suave, mas intensa. Seus cabelos longos e prateados desciam em ondas calmas sobre os ombros. Sua luz brilhava como uma luz própria. Seus olhos profundos, como o universo, traziam paz. A mulher se aproximou com delicadeza. Sorriu para Lúcia, um sorriso silencioso, que dizia muito sem dizer nada. Lúcia permaneceu em silêncio, apenas observando, sentindo. Então a mulher falou. Sua voz não saiu exatamente pela boca. Ela parecia ressoar dentro da mente, como um pensamento amoroso, nítido e sereno. Não tenha medo, disse ela. Este é o lugar onde tudo começa e onde tudo termina. Você atravessou o limiar e agora é hora de lembrar o que sempre esteve dentro de você. Lúcia, ainda com o coração acelerado, perguntou com uma voz trêmula: Onde estou? Quem é você? A mulher olhou com doçura, como quem reconhece uma alma antiga. Sou apenas uma parte do que você veio encontrar. Sou o reflexo que habita dentro de você. E o que agora está pronto para despertar. Lúcia respirou profundamente. Ela ainda não compreendia tudo, mas começava a sentir. A estrela ao redor brilhava mais intensamente, e o ar parecia carregar sabedoria, como se cada partícula tivesse uma memória a compartilhar. A mulher então estendeu a mão para Lúcia com calma, gentileza e firmeza. Venha, disse ela. Há algo que você precisa ver. Lúcia hesitou por um instante, mas aquele gesto continha tanta paz, tanta confiança, que ela apenas aceitou e deu o próximo passo.
Lúcia segurou a mão da mulher de luz e juntas começaram a caminhar sobre um solo que não era sólido, mas que sustentava cada passo com segurança e calma. À medida que avançavam, a névoa foi se dissipando e uma nova paisagem começou a surgir. Era um lugar imenso, quase impossível de descrever com palavras. O céu estava cheio de estrelas cintilantes, como se o universo inteiro estivesse mais perto, mais presente, observando em silêncio. No horizonte, Lúcia viu algo que lhe tirou o fôlego. Uma torre enorme que se erguia em direção às estrelas. Ela brilhava, como se estivesse sido construída com cristais e luz. Ao redor da torre havia uma praça circular, com caminhos simétricos e silenciosos. O ar ali era calmo, mas carregava uma energia, carregava uma expectativa sutil. É como se aquele lugar estivesse esperando por ela há muito tempo. A mulher de luz parou ao seu lado e disse: "Esta é a Torre do Conhecimento. Aqui repousam os saberes antigos, eles que não se aprendem com palavras, mas com a alma." Lúcia sentiu um frio leve percorrer a sua pele. Não era medo, era reverência. Elas continuaram caminhando até chegarem à entrada da torre. Uma grande porta de madeira escura, com detalhes talhados em formas que pareciam símbolos estelares. A porta se abriu suavemente, sem nenhum esforço, como se reconhecesse a presença de Lúcia e a recebesse de volta. Dentro da torre, o ar era quente, acolhedor. Havia um cheiro de madeira antiga e de pergaminhos guardados, de tempo que havia passado, mas não esquecido. As paredes estavam cobertas por estantes altas, cheias de livros, rolos de papiros e objetos misteriosos. Mas nada parecia assustador. Tudo ali exalava paz, como se cada objeto tivesse a sua própria sabedoria adormecida, pronta para ser lembrada. A mulher conduziu Lúcia por um corredor estreito até uma porta menor, feita de pedra clara. Ela abriu. E dentro da sala havia apenas uma mesa, com um único livro repousando no centro. Era um livro antigo. Sua capa era de couro escuro e as páginas pareciam feitas de algo entre papel e pele, algo sagrado. Lúcia se aproximou devagar. Sentiu um leve calor nas mãos e então tocou a capa.
No instante do toque, uma onda de energia percorreu o seu corpo. Não era dor, era uma expansão, como se tudo dentro dela tivesse sido iluminado por dentro. A mulher então disse, com uma voz serena: "Este é o livro que guarda a verdade da sua alma. Ele contém aquilo que você sempre foi e que agora está pronta para lembrar." Lúcia olhou para o livro, sabia que não estava diante de algo comum, sabia que ao abrir aquelas páginas, a sua vida nunca mais seria a mesma. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e, com coragem, suavidade, abriu o livro. Ao abrir o livro, uma luz intensa, suave, preencheu toda a sala. Não era uma luz que machucava os olhos, era quente, envolvente, como um abraço de uma lembrança antiga. Lúcia manteve os olhos fechados por alguns instantes, permitindo que aquela energia envolvesse por completo. Quando abriu os olhos novamente, não estava mais diante da mesa. A torre parecia ter desaparecido. E ao seu redor havia apenas luz e movimento. Imagens começaram a surgir, cenas delicadas, fragmentos de memórias, momentos que ela nunca havia vivido conscientemente, mas que de alguma forma reconhecia com o coração. Ela viu uma criança caminhando por um campo de flores douradas. A brisa soprava com doçura e os cabelos escuros da menina dançavam com o vento. Lúcia sentiu que conhecia aquela menina e entendeu. Era ela mesma, em uma versão pura, esquecida no tempo, enterrada sob camadas de experiências, medos, cobranças e silêncios. Ela observava a menina com ternura. E naquele instante, uma voz ecoou dentro de si. Lembre-se de quem você é. Você não é só um espelho. Você é muito mais. Você é parte de algo maior. E está na hora de despertar. Lúcia sentiu as lágrimas se formarem nos seus olhos. Mas elas não caíam por tristeza. Eram lágrimas de reconhecimento, de reencontro, de cura. Ela estendeu a mão para o reflexo daquela criança interior e no instante do toque, tudo ao redor se transformou novamente. Agora,
Ela estava em um espaço suspenso. O tempo parecia pausado, o ar espesso e suave, como o momento exato entre o sono e o sonho. Ela sentia que estava flutuando, mas ao mesmo tempo ancorada em algo profundo, algo que vinha de dentro. Imagens continuavam a surgir. Mas agora não eram apenas cenas do passado perdido. Eram fragmentos de sabedorias esquecidas, símbolos, estrelas, rostos antigos e sensações de pertencimento que ela não conseguia explicar com palavras. E no meio de tudo isso, uma figura se formou diante dela. Era a mesma mulher, de luz, mas agora com um olhar ainda mais profundo, como se refletisse todo o universo em seus olhos. Ela se aproximou devagar, tocou o coração de Lúcia com a palma da mão e disse: "A verdade nunca esteve escondida. Ela sempre viveu dentro de você. E agora você está pronta para lembrá-la." Lúcia fechou os olhos novamente e no escuro gentil da sua mente sentiu que algo sagrado havia sido revelado. Depois daquele toque no coração, Lúcia sentiu seu corpo se dissolver na luz, como se estivesse sendo suavemente conduzida para outro lugar. Quando abriu os olhos novamente, estava diante de um vasto mar. Mas não era um mar comum. A água era dourada, ondas lentas e silenciosas se movimentavam com graça, refletindo um brilho suave que não vinha do sol, mas de dentro das suas próprias águas. Lúcia caminhou até a beira, sentiu os pés tocarem em uma areia transparente, feita de cristal. E quando a água tocou a sua pele, uma sensação de paz tomou conta de todo o seu ser. Ali, ela se sentiria inteira. Não havia mais dúvidas, nem medos, somente a presença. As ondas vinham e iam, como se sussurrasse algo. Palavras que não podiam ser ouvidas, mas que a alma compreendia perfeitamente. Lúcia ficou ali por um tempo que não podia medir, apenas sentindo, respirando, permitindo que o silêncio dourado do lugar curasse as partes que ela nem sabia que estavam feridas. Foi então que à distância ela viu uma estrutura se formar. E conforme se aproximava, percebeu que era uma porta alta, feita de pedras claras e símbolos gravados. Ela parecia ter nascido do próprio mar. Lúcia sentiu, mais do que nunca,
que aquela porta era o último passo, o último portal. Ela se aproximou devagar, estendeu a mão. Quando tocou a superfície fria da pedra, sentiu uma vibração suave percorrer o seu corpo. A porta começou a se abrir lentamente, em silêncio, revelando uma escuridão profunda e tranquila. Era o desconhecido, mas não havia medo. Lúcia sabia que era a hora de atravessar. Ela respirou fundo, deu um passo à frente, cruzou o portal por um instante, em que encontrou, e tudo ao seu redor se transformou mais uma vez. Mas agora não havia imagens, nem lugares, nem vozes. Havia apenas ela e uma luz que nascia dentro de si mesma. Lúcia sorriu suavemente, fechou os olhos e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se completamente em paz. E assim, Lúcia entrou. Aquilo que no fundo sempre esteve procurando, não fora de si, mas dentro, na luz silenciosa que habitava no seu próprio coração. Ela não precisava mais correr nem entender tudo. Agora ela apenas sentia a leveza de estar presente, a liberdade de ser quem é, sem pressa, sem cobrança. Dentro daquele espaço de silêncio e luz, ela deitou suavemente sobre um chão que parecia feito de nuvens e deixou-se descansar. Seu corpo relaxou, sua mente se aquietou e tudo ao redor foi, aos poucos, dissolvendo em calma. E você que está ouvindo essa história agora, permita-se também repousar. Solte os pensamentos, libere os pesos do dia e sinta o conforto da sua própria presença. Respire suavemente e se acolha nesse momento. Que este canto, que este conto te embale os seus sonhos e que ao despertar você traga com você a mesma leveza, confiança e paz que Lúcia encontrou. Agora o mundo pode esperar. Você merece descansar. Boa noite, ser de luz. Durma bem e que sua alma continue viajando suavemente entre estrelas, mares dourados e portais de sabedoria.